Nós vamos continuar a nossa aula sobre o modelo orçamentário brasileiro. Então, há pouco nós apresentamos o PPA, a LDO e a LOA para vocês. E agora nós vamos falar sobre a classificação das receitas e despesas orçamentárias. Então, isso no contexto brasileiro, né, a nossa situação atual, como é previsto na legislação nacional essas classificações. Então, a classificação de receitas e despesas orçamentárias, ela tem várias formas de você dividir, apresentar como essas receitas e despesas são classificadas. Então, a receita, nós temos a classificação por fonte, nós temos a classificação orgânica ou institucional e temos a classificação por natureza, que é a classificação mais importante para nós, estudantes de administração pública, porque ela tem uma uniformidade nacional. Então, se você tem condição de comparar a classificação da Receita em todo o Brasil, todos os estados, todos os municípios, ela segue o mesmo padrão nacional. A despesa tem também várias formas, inclusive a classificação institucional, que é a classificação mais antiga, nós vamos ver ela. Tem a classificação por natureza também, essa também é muito importante sob o aspecto da despesa, o que o governo compra, mas também há classificações mais modernas que se propõem a demonstrar para o usuário da informação o que o governo faz. Então, essas duas últimas classificações, elas existem para demonstrar para o usuário da informação o que o governo faz. A classificação funcional, que segue um padrão nacional, e a classificação programática, que não segue um padrão nacional, mas que é a classificação mais moderna, inclusive nós teremos um tópico específico para falar sobre ela. Agora, se eu fosse dar um conselho inicial, o mais importante aqui para você, aluno, é compreender a classificação por natureza da receita e da despesa e a classificação funcional da despesa. Para o nosso nível de compreensão é o mais importante. Vamos seguir então. Inicialmente é importante reconhecer que a importância da classificação orçamentária para o usuário da informação, seja ele o gestor, seja ele um cidadão, seja ele um outro usuário que tem interesse na informação pública. A classificação permite padronização de informações, a classificação permite facilitar a formulação de programas de governo, determinar responsabilidades com a gestão do dinheiro público, possibilitar análise de efeitos econômicos nas atividades governamentais, cobrar, enfim, a classificação organiza as informações que são importantes para uma tomada de decisão acertada. Também no setor público também precisamos de decisões acertadas. E quando eu explico isso aqui, eu coloquei assim essas figuras que, na verdade, a classificação orçamentária das receitas e despesas permite esse tipo de trabalho, né? A construção de gráficos, a construção gráficos momentâneos e gráficos temporais com perspectivas, que permite com que o usuário da informação, especialmente o gestor, tenha condição de analisar as tendências, analisar as situações e verificar se o que está sendo realizado está de acordo com o que havia sido planejado ou não e formular ações para resolver os problemas, para diminuir as dissonâncias, as divergências entre o planejado e o executado, né? Então essas imagens aqui elas passam essa ideia de uma gestão mais profissional, usando gráficos, dados, análises, históricos, né? Então a classificação permite esse tipo de trabalho. Então vamos começar falando da receita orçamentária.
Olha, já falamos isso. A receita orçamentária é a principal fonte de receita do setor público. Mas há outras, a receita extra-orçamentária, que a gente conversou sobre elas lá em finanças públicas, né? A receita extra-orçamentária não precisa passar no orçamento. Como a disciplina trata de orçamento, as receitas e despesas extra-orçamentárias não estão nessa disciplina. Então, o que é uma receita orçamentária? É uma receita que advém ou são, atenção, disponibilidade de recursos financeiros. Disponibilidade, que ingressam durante o exercício e constituem um elemento novo do patrimônio público. Quando nós falamos em disponibilidades, a gente pensa em cofre, a gente pensa em dinheiro que entra no cofre. Olha aqui, dinheiro que entra no cofre. Cofre é um termo antigo, era onde se guardava essas disponibilidades, esses recursos. Hoje, modernamente na contabilidade, a gente chama de caixa e equivalentes à caixa. Então, o que é o caixa? É propriamente uma coisa que não tem mais no setor público, o caixa não existe mais praticamente, né? Nas empresas até existe caixa, né? Vai no caixa do supermercado, ele abre aquela gaveta, tem um monte de dinheiro ali. Essa é a ideia do caixa, né? E muitas vezes está lá dentro do cofre, né? No setor público a gente tem conta banco. A conta banco é um equivalente de caixa. Então, quando a gente fala em equivalente de caixa, a gente pensa em conta bancos, aplicações financeiras, sobretudo aquelas de liquidez imediata, são equivalentes de caixa, né? Então, pessoal, entrou dinheiro no caixa, entrou dinheiro no cofre, dinheiro disponível, que é dinheiro em caixa e bancos, disponibilidades. Entrou dinheiro no caixa, você tem o reconhecimento de receita, né? Óbvio que aqui tem uma continuação que a gente precisa lembrar, é um instrumento por meio do qual se viabiliza a execução de políticas públicas. As receitas orçamentárias são as fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja finalidade principal é atender às necessidades públicas e às demandas da sociedade. Lá o que nós já estudamos lá em Estado e Economia. As receitas públicas, as receitas orçamentárias, elas podem ser efetivas e não efetivas. Para você entender um pouquinho esse conceito, a gente precisaria dominar a contabilidade pública. Aqui eu vou fazer uma explicação bem simples, hein? O que é uma receita orçamentária efetiva? É aquela em que o cofre enche de dinheiro e praticamente mais nada ocorre no patrimônio da entidade pública. Mais nada, entrou dinheiro no caixa. Então, recursos que advêm de cobrança de tributos, impostos, taxas, contribuições, são receita orçamentária efetiva. Receita que advém de serviço que alguma entidade da administração pública presta e cobra, como uma taxa, ou como mesmo um outro tipo de serviço, né? Uma tarifa pública, entra dinheiro no caixa, aumenta o patrimônio da entidade. Mas quando que uma receita orçamentária é não efetiva? É quando entra dinheiro no caixa, mas há uma redução do patrimônio da entidade. Isso pode, professor? Pode. A receita de operação de crédito entra dinheiro no caixa, na prefeitura, no tesouro, no banco, na verdade, e do outro lado, uma parte boa, ruim do patrimônio, aumenta a dívida. Agora eu tenho uma dívida para pagar. Entra dinheiro no caixa, receita, mas também aumenta a dívida, que é uma despesa futura. Quando você olha o patrimônio da entidade, aumenta de um lado, aumenta o dinheiro do banco, e também aumenta a dívida, e aumenta do outro lado. Então você tem um patrimônio líquido que fica igual. Olha só um outro exemplo interessante. Quando
a entidade pública resolve vender um ativo permanente, vender um bem que ela tem, um veículo velho ou um imóvel, vendeu o imóvel. Aquele imóvel tem um valor no patrimônio público, R$1 milhão. Vendeu, alguém pagou R$1 milhão, entra dinheiro no caixa, receita pública. Mas diminuiu um patrimônio, não é mais da entidade pública. Então diminuiu o patrimônio. No final da história, o patrimônio da entidade ficou igual, tá certo? Então essa é a explicação da receita orçamentária efetiva e da despesa da receita orçamentária não efetiva, tá? Se você for ler o que está escrito, né, no Manual de Contabilidade Pública, que é a principal fonte desse assunto aqui, a efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro e reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes. Ou seja, não nasce uma dívida ou não diminui um ativo da prefeitura. A receita orçamentária não efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos foram precedidos de um registro do reconhecimento do direito ou constituem obrigações correspondentes, como é o caso da operação de crédito. Ou seja, entra dinheiro no caixa, mas nasce uma dívida. Ou então, ali que é o outro exemplo, eu dei o exemplo da venda de um imóvel, vou dar um outro exemplo diferente. A prefeitura tem, ou a entidade pública tem a receber dos sujeitos passivos, do contribuinte, uma dívida ativa. O cara não, né, o sujeito não pagava, aquilo foi inscrito em dívida ativa e aquilo ficou uma dívida do lado do ativo. A prefeitura tem um direito a receber. Quando a prefeitura recebe, é receita orçamentária. Mas a dívida que ele devia não tem mais, não deve mais, né? Então, o patrimônio da entidade ele fica zerado, fica igual, tá? Então essa é a explicação, por isso que eu fiz essa síntese. Só entra dinheiro no cofre. Aqui entra dinheiro no cofre, mas o patrimônio líquido fica o mesmo. Aqui são abstrações, né? Você, obviamente, tem na prática situações em que há mescla, né? Mas só que essas situações que há mescla você vai estudar em contabilidade pública, não aqui em orçamento, tá? Ok, continuando, uma outra classificação que você tem que resgatar lá de finanças públicas é que a receita orçamentária, ela pode ser originária, ou seja, ela advém, o Estado aufere das suas próprias fontes de riqueza, em decorrência do seu patrimônio rendoso. O Estado tem um imóvel e aluga, a receita de aluguel do imóvel é uma receita originária. O Estado tem uma aplicação financeira no banco e aufere juros, ganha juros dessa aplicação. Ela aufere receita do seu próprio patrimônio. Diferentes são as receitas derivadas, em que o Estado usa do seu poder de império, da sua supremacia, para tributar o sujeito, o contribuinte, o cidadão. Então, o que está escrito são receitas que o Estado aufere, tendo como procedência coercitiva ou não as pessoas físicas e jurídicas com personalidade jurídica de direito privado, usando como prerrogativa usando a prerrogativa do Estado de tributar suas rendas, patrimônio, operações e transações financeiras. Então, quando você pensa em receita derivada do poder de império, você pensa em receita tributária. Tem vários exercícios sobre isso, então essa classificação básica que é importante a gente reter e tocar no assunto de novo, tá? Na continuação, nós vamos continuar explicando sobre essas classificações da receita.